Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, mais um dia. Olha, todo dia, irmãos, é dia de celebrarmos, de agradecermos. Aqui em casa, nós temos esse costume, sabe? Às vezes, a gente compra um bolinho, às vezes, a gente compra uma coisa especial e a gente se reúne para celebrar a vida. Sabe, às vezes, a gente não precisa de motivos extras para agradecer. Irmãos, nós precisamos ser gratos o tempo todo. Precisamos criar esse hábito dentro da nossa casa de refletirmos sobre a grandeza e a bondade de Deus. O Salmo de número 103, para mim, é um dos favoritos. Ele começa assim: Ó, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem restaura a nossa vida, é Ele quem nos cura, é Ele quem transforma nosso ser. E nós precisamos reconhecer cada detalhe de tudo que Deus tem feito. Amém. E antes de começarmos com a mensagem, irmãos, eu fui ministrado pelo Espírito Santo hoje a refletir sobre algo muito importante. Vamos lá. Eu quero começar te perguntando uma coisa aqui. Qual é o motivo principal pelo qual você acompanha a oração da manhã que eu faço aqui no canal? A oração da noite também. Porque você está sempre aqui comigo todo dia. Segunda, sexta, sábado, domingo, todo dia. Por quê? Reflita aí. Tem muitas pessoas que vão dizer assim: Pastor, eu gosto muito das suas orações porque você conta muitos exemplos do dia a dia. Isso me ajuda a trazer para a minha realidade. Irmãos, isso é ótimo. Outro detalhe. Pastor, eu acompanho essas orações porque eu aprendo da Bíblia. É o único lugar onde eu estou aprendendo assim, de um jeito simples, fácil. Eu estou conhecendo mais da Bíblia. Isso me ajuda muito na minha caminhada. Irmãos, maravilhoso, isso é ótimo. Tem pessoas que estão passando por um momento de dificuldade e elas então querem a oração no final, no qual eu intercedo por você. A gente coloca junto essa causa diante de Deus. Irmãos, isso é uma bênção, sabe? É muito importante a gente se reunir como igreja. A Bíblia diz isso lá em Hebreus, capítulo 10, que nós não podemos deixar de nos reunirmos como igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Eu, você, mesmo que à distância, nós estamos reunidos como igreja. Amém. Principalmente sabendo agora que Jesus está às portas, Ele está vindo, irmãos, para nos buscar. Então, irmãos, todos esses motivos agradam muito o coração do Pai, porque Deus deseja se relacionar conosco. Mas, irmãos, sabe por que eu fiz essas perguntas? Porque muitas vezes a gente pode fazer de forma automática, de forma religiosa, sabe? Jesus combateu isso fortemente, e Ele combateu. Sabe quem? Quem tinha costume de ir ao templo, quem orava, quem jejuava, quem dava dízimo. Essas pessoas, Jesus pegava firme com elas, porque muitas das vezes essas pessoas elas só faziam de forma religiosa, elas não faziam de todo o coração, entendeu? E esse é um erro que nós podemos cair. Irmãos, nós podemos cometer esse erro muito fácil. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente percebe claramente Deus se levantando contra essa religiosidade. Eu não estou dizendo que você está agindo assim. Eu estou apenas te fazendo refletir que, se você não tomar cuidado, aquilo vira algo só para o seu desencargo de consciência, só para você pensar assim: olha, eu bati a meta do dia, eu já orei o que tinha que orar, vamos lá, vai. Você coloca o vídeo na velocidade 2 vezes aí, 2.0, e você quer acabar logo, e só para você já fazer outras coisas. Pelo menos você já resolveu a do dia. Irmãos, todos nós podemos cair nesse erro. Eu posso cair nesse erro. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, comecei a frequentar a igreja. Eu muitas vezes ficava pensando assim: como que eu posso fazer algo para agradar mais o coração de Deus? Aí eu pensava: eu acho que Deus quer que eu ore 2 horas por dia. Irmãos, aí eu ia lá, orava 2 horas por dia. Ou então eu pensava: eu acho que Deus quer que eu faça um jejum.
Nossa, mas eu tenho tanta dificuldade de fazer um jejum. E eu ia lá e fazia um jejum sofrido, aquela coisa difícil. Irmãos, aí, depois, teve uma época que eu comecei a refletir que eu fazia aquilo tudo só para me sentir bem, só para eu pensar assim: ai, graças a Deus, eu não me desviei. Graças a Deus, eu faço todas essas coisas. Mas, irmãos, muitas delas não eram de todo o coração. Acredita? Muitas vezes eu fazia de forma automática, e a gente tem que refletir nisso, irmãos, diariamente. Isso é um perigo para a nossa vida espiritual. E eu me lembro que teve uma vez que eu fiz até um voto com Deus, irmãos, e eu falei nesse voto: Deus, todo dia eu vou orar de tal horário até tal horário. Irmãos, eu fiz um voto e eu falei que seria pro resto da vida. Olha que loucura! Eu não imaginei, né? Que depois eu iria casar e eu ia ter filhos, e a vida ia ser tão corrida, irmãos. Mas enfim, eu fiz esse voto, e a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, diz assim: ó, quando você fizer um voto, trate de cumprir o mais rápido possível, porque Deus não se agrada de tolos. Ou então é melhor você não fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir. Irmãos, primeiro dia foi uma bênção. Nossa, a unção desceu. Vixe, o fogo de Deus desceu. E eu orei, e eu fiquei tão feliz com esse voto. Aí, segundo dia, maravilha. Terceiro, foi chegando lá para o quarto dia, irmãos. Eu comecei a ver que eu arrumei para a cabeça, irmãos. Quarto dia, eu já não estava muito disposto para orar daquele tanto. Aí o que aconteceu? Consegui cumprir, graças a Deus. Aí eu falei: Deus, obrigado porque o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Vamos para o quinto dia. Chegou no quinto dia, irmãos. Aí chegou os amigos meus lá em casa. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Aí os amigos ficaram conversando comigo um tempão. Irmãos, por fim, depois que a gente terminou de conversar, eles foram embora. Eu pensei: puxa, agora é a hora da oração. Irmãos, eu já estava cansado. Eu já estava cansado. Eu fiquei pensando: gente, eu não posso deixar de cumprir, senão Deus vai pesar a mão. Eu pensava assim, sabe? Eu tinha esse tipo de relacionamento com Deus. Quanto mais eu fizesse, mais Deus me abençoava. E às vezes, assim, eu ia dar o dízimo. Por exemplo, às vezes, por causa de dos centavos que faltava, eu pensava: ai, perdi a bênção, Deus não vai me abençoar. Eu achava que Deus era um contador. Ele olhava as vírgulas, sabe? Tudo que eu fazia assim tinha que ser perfeitinho. Irmãos, sabe o que aconteceu? Aquele dia dos amigos, eu consegui orar, mas com muita dificuldade. Chegou no dia seguinte, irmãos, quando eu fui orar, me deu um sono, eu acabei dormindo, e eu não orei. Ai, só sei que foi uma luta, irmãos. Aí eu me lembro que eu orei, falei: ai, Deus, me perdoe, mas eu sei que o Senhor pelo menos viu a intenção do meu coração. Pelo menos eu dormi durante a oração. Eu não fiz mais nada a não ser dormir. E eu já tinha ouvido uma frase que o pastor ele falou o seguinte: meu irmão, você que tem o costume de dormir durante a oração, não se sinta culpado por isso, porque um pai jamais acharia ruim de ver o seu filho dormindo no seu colo, nos seus braços. Irmãos, eu já conhecia essa frase, eu pensei: ai, pelo menos Deus viu a intenção do meu coração. Mas, irmãos, chegou no dia seguinte, irmãos, eu não consegui. Ai, sinceramente, eu não consegui orar o que eu tinha prometido para Deus. Sabe o que eu fiz? Eu pedi perdão. Eu falei: Deus, o Senhor não se agrada de tolo. Eu fui um tolo, mas eu sei que até o tolo, quando se arrepende, o Senhor perdoa, porque não há nada nesse mundo, nada que a gente faça, que o sangue de Jesus não nos perdoe. E então eu pedi perdão e eu falei: Deus, é bobeira. Eu mantive esse voto. Eu não vou conseguir cumprir. Eu fiz uma loucura. Irmão, sabe como que foi esse voto? Eu falei: Deus, eu vou orar 1 hora todo dia, 1 hora, e não vou falhar nenhum segundo.
Irmãos, por fim, eu não conseguia cumprir esse voto, entendeu? Então, é melhor você não fazer voto, é melhor não prometer. Mas enfim, eu tô te contando essa história aqui porque muitas vezes, irmãos, a gente pode fazer algo só para ter um desencargo de consciência, só para a gente ficar bem na nossa mente, mas não foi de todo o coração, entendeu? Então, eu te convido todo dia a estar aqui comigo de todo o seu coração. Dê o seu melhor. Por mais que você pense, essa mensagem eu já conheço. O pastor vai falar do filho pródigo. Eu já ouvi sobre o filho pródigo. Irmão, sempre tem algo que nós aprendemos. Sempre tem algo na Bíblia que Deus renova aquilo. E a gente pensa, nossa, por que eu nunca tinha pensado por esse lado? E aquilo toca o seu coração. Entendeu? Então, venha participar, sabe, assim, com o coração aberto. Eu creio que Deus vai te abençoar muito. É melhor você fazer o pouco, mas fazer de todo o coração, do que você fazer 1000 coisas para Deus, mas Deus está vendo seu coração está distante dele. Entendeu? Então, a mensagem que eu senti muito forte no meu coração, olha, vai abrir muito a sua mente. Essa mensagem vai te tocar profundamente. Eu sei que eu já dei uma prévia aqui, mas, irmãos, eu vou mostrar o primeiro milagre que Jesus fez, e eu vou mostrar o primeiro milagre que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés. Você vai ficar impressionado com o detalhe que Deus quer nos mostrar, irmãos. Nada na Bíblia por acaso, nada, nada, nada. E você vai ficar impressionado com essa mensagem, tá bom? Antes de começar, então, só peço para você se inscrever no meu canal. Clique também no gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E vai aparecer um sininho aí do lado. Clica nele e selecione a opção todas. Tá bom? Para você receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Eu quero começar falando sobre o primeiro milagre que Jesus fez. E a maioria das pessoas, quando pensa nesse milagre, elas lembram só da transformação da água em vinho, certo? Mas, irmãos, tem muito mais nessa mensagem aqui do que só mostrar o poder de Deus. Tem uma mensagem muito profunda. E a Bíblia relata no Evangelho de João que Jesus estava numa festa de casamento na cidade de Caná da Galileia, certo? Era um momento de alegria, um momento de comunhão e de celebrar. Só que, irmãos, a Bíblia conta que, de repente, no meio da festa, o vinho simplesmente acabou. E isso significava um grande constrangimento para os noivos, para a família que organizava a festa. Então, a mãe de Jesus se aproximou dele e comentou sobre esse problema. E aí, irmãos, dá até a impressão que Jesus ele foi meio duro, meio seco, né? Ele falou, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas, irmãos, ele se compadeceu. E então Jesus deu uma orientação para os servos que estavam naquele lugar, e ele falou para eles encherem 6 potes de pedras que eram usados para os rituais de purificação dos judeus. Eu quero ler para você o que aconteceu, e você vai ver que, no final, não era apenas transformar água em vinho. Você vai entender o significado disso tudo. Olha só o que está escrito em João, capítulo 2, versículos 6 ao 10. Diz assim, perto de Jesus havia 6 potes de pedra usados para purificação cerimonial judaica. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E Jesus disse para os empregados, enchem os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse, agora, peguem um pouco e levem ao encarregado da festa. Eles seguiram as instruções. O encarregado da festa provou a água transformada em vinho sem saber de onde este vinha. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e quando os convidados já beberam bastante, eles servem o vinho mais barato. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Amém. Glória a Deus. Irmãos, perceba que não foi à toa que Jesus escolheu exatamente esses potes de pedras que eram usados para a purificação das cerimônias dos judeus. Irmãos, naquela época, as pessoas lavavam as mãos e elas se purificavam como parte de um ritual religioso. Entendeu? Essa prática não era ruim na essência, mas,
Como eu disse para vocês, quando a gente faz algo todo dia, costumeiramente, a gente pode fazer daquilo só uma repetição sem a consciência da presença de Deus. Então, Jesus pegou algo que simbolizava uma religiosidade vazia. Entendeu? Porque mesmo as pessoas lavando as mãos, o coração delas continuava impuro. Elas não se arrependiam. Elas não entendiam que elas deveriam se purificar diante de Deus. O coração é o mais importante. E então Jesus manda encher aqueles potes com água, e ele transforma em vinho, que significa alegria, comunhão, festa. Entendeu? E talvez você está se perguntando aqui, mas, pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Irmãos, nós agimos como aquelas vasilhas, como aqueles potes. Nós vamos para a igreja, nós reunimos a nossa família. Só que muitas vezes, irmãos, o nosso coração está lá no jogo de futebol. Às vezes, o nosso coração está nas contas que a gente tem que pagar. A gente não dá o nosso melhor, entendeu? E mesmo nas orações que a gente faz aqui, tem que ser de todo o coração. Você também não pode jejuar só porque você vê as outras pessoas jejuando, ou porque você vê os resultados do jejum, e você pensa, eu quero ter resultado também. Mas, irmãos, nós devemos preocupar primeiramente em adorar a Deus, em buscá-lo de todo o coração, em fazer porque nós o amamos. Entendeu? Tem muitas pessoas também, irmãos, que começam a contribuir na igreja e acham que Deus precisa do dinheiro dela. E a pessoa então começa a pensar, eu sou importante para a igreja. Irmãos, o pouco com Deus é muito. O próprio Jesus, ele mostrou aquela viúva, aquela senhorinha. Ela só tinha 2 moedinhas de prata. E ele falou, ela deu mais do que todos os outros que estavam aqui, porque ela deu do que não tinha. Ela deu de todo o coração. Ela deu como forma de adoração. Então, irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Amém. E lembra do que eu falei para você? Nós vamos meditar no milagre de Jesus, no primeiro milagre que ele fez. E nós vamos agora lá para o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 19 ao 21, onde nós vamos ver o primeiro milagre que Deus usou Moisés para fazer. A Bíblia conta que, quando Moisés estendeu seu cajado sobre as águas do Egito, olha a semelhança, ele transformou em sangue, como sinal de juízo divino. Eu quero ler para você o que está escrito. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão, pega o seu cajado e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, canais, lagoas e todos os reservatórios, para que a água se transforme em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nos potes de pedra e de madeira. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou o cajado e atingiu a água do rio diante dos olhos de Faraó, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram, e o rio ficou com um cheiro tão ruim que os egípcios não conseguiram beber aquela água. E houve sangue por toda a terra do Egito. Olha isso, irmãos. Agora, eu quero que você perceba a diferença. Moisés transformou água em sangue, sinal de juízo, sinal de morte, certo? Jesus transformou a água em vinho, sinal de vida, alegria e comunhão. É como se Deus estivesse mostrando que a antiga aliança, que era baseada na lei, nos sacrifícios repetitivos para a expiação dos pecados, ela era boa, mas ela apontava para algo ainda melhor. Irmãos, toda vez que alguém praticava a lei, que alguém sacrificava um animal, que alguém fazia esses rituais religiosos, era para Deus mostrar o seguinte: quando vocês cometem um pecado, vem a morte, mas para que a morte não venha sobre vocês, um animal será o substituto. E naquele momento, Deus estava falando de Jesus, porque antes um cordeiro era morto, e quando Jesus estava aqui na terra, João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos. Então, Jesus é o Cordeiro que morreu em nosso lugar para que nós não fossemos condenados. Jesus foi condenado. Ele sofreu toda a maldição sobre ele. Ele carregou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Entendeu? Então, a lei mostrava que a pessoa era pecadora, porque era impossível cumprir a lei toda. A lei, irmãos, foi feita para mostrar que o ser humano ele é pecador, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. O único que fez isso foi Jesus.
E quando a pessoa não conseguia cumprir a lei, ou seja, em algum momento ela acabava mentindo, em algum momento ela roubava, em algum momento ela cobiçava o que não era dela, e tantas outras coisas, e naquele momento ela sentia a necessidade de um Salvador. Esse era o propósito da lei, apontar para Cristo, certo? Então, olha a diferença. O primeiro milagre que Moisés fez foi um sinal de juízo contra o pecado, contra a idolatria. Mas quando Jesus estava aqui, ele quis dizer: esse é o tempo da graça. É o tempo em que Deus quer derramar da sua graça sobre as pessoas. Ele quer salvar as pessoas. Mas isso só pode vir de Jesus. Foi Jesus quem fez o milagre, certo? E agora nós vamos ver então de forma prática a diferença entre você estar na lei e estar na graça de Jesus. Por exemplo, irmãos, quem de nós nunca pensou assim? Ó, nossa, que nota será que Deus me dá por esse comportamento? Será que Deus vai me dar uma nota 10, uma nota 8, uma nota 5? E aí, irmãos, nós começamos a pensar assim: ó, será que se eu ler 5 capítulos da Bíblia todo dia, será que Deus vai me amar mais? Ele vai gostar mais de mim? Ou então, se eu jejuar 2 vezes por semana, eu creio que Deus com certeza ele vai me atender, ele vai me socorrer. Tem até uma música, irmãos, que eu gostava muito dela, que ela diz assim: ó, eu farei o que for preciso para que Deus me veja. Irmãos, esse é um sinal claro de alguém que ainda não conheceu a graça de Deus. Quando você está na graça, irmãos, é quando você reconhece que sozinho você não consegue fazer nada. Sem Jesus, você não consegue dar bons frutos, você não consegue se libertar do pecado. Entendeu? E quando nós estamos preocupados em fazer um monte de coisas para Deus, irmãos, nós corremos o risco de começarmos a julgar os outros, porque eles não fazem o mesmo que nós. E tudo isso é sinal de religiosidade, é sinal de que você quer manter uma aparência, mas o seu coração não está transformado, entendeu? Então, o que Deus tocou no meu coração hoje é para falar disso. Ele quer de você sinceridade, ele quer uma fé verdadeira, uma comunhão genuína com as pessoas, não somente porque você tem que ir à igreja, entendeu? Não é uma obediência forçada, pesada, mas é uma obediência que nasce de um coração que já encontrou seu descanso na graça de Deus. Amém. Então, pare de achar que você tem que ser perfeito em tudo. Isso é mentira. Irmãos, sabe, quando você olha para uma pessoa, você pensa: olha, essa pessoa é muito mais espiritual que eu. Irmãos, ninguém conhece o profundo do coração. Tem muita gente aí, irmãos, que sabe a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas a pessoa só faz isso porque ela quer tentar provar a Deus o quanto ela o ama, ou então ela quer mostrar para os outros. Deus está interessado no seu coração. Não estou dizendo aqui que você não tem que ir à igreja, que você não tem que estudar a palavra. Não é nada disso. Mas não faça isso por medo do castigo do inferno. Não faça isso para querer provar alguma coisa. Antes, faça isso com a motivação correta, porque você já foi salvo por Jesus, porque Ele te ama muito, Ele já demonstrou seu perdão, a sua salvação, e agora você faz isso como forma de gratidão. Amém. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você. E nós já vamos orar agora. Eu não quero estender muito mais. Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas eu quero que você descanse na graça do Senhor. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, agora, simplesmente, desfrute disso. Viva essa comunhão com o Senhor. Isso é maravilhoso. Irmãos, quando você pecar, não fique se martirizando. Você não precisa subir a escada de joelhos. Você não precisa fazer um voto. Ah, Deus, agora eu vou pagar essa dívida minha com alguma coisa. Irmãos, isso é pecado. Isso desagrada muito a Deus, porque Ele enviou Jesus na cruz justamente porque você não consegue se salvar. Você não consegue praticar coisas boas, mas Jesus conquistou isso para você. E por isso, agora, a sua consciência tem que ser a mesma do apóstolo Paulo, que disse: já não sou quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Amém. Quando Jesus está vivendo em você, irmãos,
Nós conseguimos vencer a fofoca, o pecado da pornografia, da prostituição, as mentiras, a infidelidade. Nós conseguimos ser pessoas corretas, pessoas que andam realmente com o Senhor, não de forma forçada, mas porque o Espírito Santo encontrou no seu coração uma sinceridade, um arrependimento, e agora Ele é que vai produzir esses frutos. Amém. Glória a Deus. Então, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje muito forte. Ou então, Deus falou poderosamente comigo. Glória a Deus. Isso vai incentivar as outras pessoas. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos agora. E no final, não deixe de compartilhar esta oração. Olha, irmãos, muita gente vai ser tocada hoje, tenho certeza. Se você enviar no WhatsApp para os seus grupos de amigos e familiares, muitas pessoas vão ser tocadas. Eu creio em nome de Jesus. Vamos orar então. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão precioso. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Ela nos liberta, ela nos alimenta, ela nos santifica. Obrigado, meu Deus, pela tua presença que enche nosso coração hoje de esperança e nos faz entender que nós não somos nada sem ti, ó meu Deus. Mesmo diante de nossas falhas e fraquezas, o Senhor nos ama de forma incondicional. E o Senhor nos chama hoje para vivermos uma vida com propósito, uma vida com alegria. Pai, nesse momento, eu te peço perdão por todas as vezes em que nós tentamos te agradar apenas através de obrigações, sem entregar de fato o nosso coração. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nós nos preocupamos mais com a aparência de espiritualidade do que com o nosso interior. Lava, Senhor, de toda vaidade, de todo orgulho, arrogância, que a gente nunca venha se sentir melhor que os outros. Pai, nos ajude a sermos santos, fiéis, obedientes até o fim. Visita, Senhor, essas pessoas que agora estão sofrendo, pessoas que estão necessitadas. Pai, dá um milagre, ó Deus. Eu não posso fazer nada por elas, mas o Senhor pode. E é no teu nome, Jesus, que eu ordeno todo o mal saia da vida dessas pessoas. Toda doença eu expulso em nome de Jesus. Eu mando embora toda doença no corpo, na mente, no coração, na alma, em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, preenche o coração deste homem, desta mulher. Pai, muitas vezes é um vazio tão grande, é uma tristeza tão forte. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão ouvindo a oração, mas o coração está de luto. Afinal de contas, eles perderam alguém querido. Pai, só o Senhor pode preencher esse coração. Feche as feridas. Pai, eu sei que é normal chorar, eu sei que é normal sentir a dor da saudade, mas Deus, eu sei que também Tu és aquele que cura, aquele que preenche o coração. Que o Senhor seja o nosso sustento dia após dia, e que o Senhor traga, Pai, as pessoas que estão afastadas de Ti também, pessoas que estão longe da Tua presença, mas hoje elas renunciam ao pecado. Elas sabem que não vão dar conta sozinhas, elas precisam da Tua ajuda. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, nos humilhando, nos derramando na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis até o fim. Nós queremos, meu Pai, viver um relacionamento íntimo e fazermos aquilo que Te agrada, não por medo do inferno, não por obrigação, não porque nós queremos ser vistos pelos homens, mas porque queremos tocar o Teu coração. Meu Pai, queremos fazer algo que o Senhor já fez por nós. Nós Te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, meu Deus, por esse amor incondicional. E eu Te peço aqui agora, Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós. Que o Teu favor, que a Tua graça, o Teu amor e a consolação do Espírito Santo venha sobre cada um dos meus irmãos hoje e sempre. É no nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.